Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos bem-vindos. Olha gente, a esquerda precisa urgentemente apresentar um plano nacional para a classe trabalhadora, para aglutinar todas as forças de esquerda e progressista para o pós-Bolsonaro, porque não há outro caminho a não ser a queda deste governo. E eu vou te dar detalhes aqui para que você possa compreender. Antes de tudo, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, dizer da importância de você ser inscrito no canal, compartilhar os vídeos, deixar seu joinha, para que você possa somar conosco nessa trincheira em defesa da democracia, em defesa de um mundo justo. Vejam, a prisão do Queiroz, ela nocauteou toda a família Bolsonaro. Eles estão arrasados, desesperados, porque sabem que agora não tem outro caminho. Prova disto é que o advogado Iacef não advoga mais para o Flávio. Está alegando que estão usando ele para prejudicar o presidente. Ele, em outros momentos, disse que o Bolsonaro e ele, Iacef, eram uma pessoa só. E toda hora ele tenta explicar que Bolsonaro não sabia do paradeiro do Queiroz. De tanto ele tentar explicar que eu já acredito que realmente o Bolsonaro sabia de todos os passos do Queiroz. Acontece que o advogado está deixando o caso porque sabe que o caso Flávio é emblemático. E ele, advogado, precisa também tentar se defender, porque ele escondia na sua casa um bandido este que ele não era advogado dele. E ele tem que se explicar também para a OAB, porque, de acordo com o Código de Ética da OAB, o que ele estava fazendo é crime. É por isso que ele está se afastando do caso. E a ponta da meada foi encontrada, que é a cassação de Flávio Bolsonaro. Os crimes já esclarecidos que envolvem o senador é o suficiente para cassar o seu mandato. Lembrando que o Queiroz depositava dinheiro vivo para pagar as mensalidades das filhas do Flávio Bolsonaro, netas do presidente da República. Como isso já está esclarecido? Como que Flávio vai explicar isto? R$174 mil. E até agora nós estamos falando das rachadinhas, que é, a princípio, o que existe de menor no processo, de menos significante. Tudo aponta também para o envolvimento na morte da Marielle. Porque, segundo as informações, a morte da Marielle partiu do escritório do crime. E toda essa gente faz parte do escritório do crime, faz parte das milícias do Rio de Janeiro. E o que existe além do que já foi descoberto? Sabendo que realmente é uma milícia. Quais seriam as outras operações que essa milícia realizava ou ainda realiza? Você tem uma noção? Então, poderá ter coisa muito, mas muito mais grave no submundo dessa milícia. Mas o certo é que, caçando Flávio Bolsonaro, será um efeito dominó e irá chegar no presidente da República. Presidente que tinha no seu escritório, quando deputado, seu gabinete em Brasília, melhor dizendo, a Natália, personal trainer, filha de Queiroz, que não ia trabalhar lá porque ela exercia a função de personal trainer no Rio de Janeiro. Era uma funcionária de fachada. E aí, se toda essa gente, e o Bolsonaro, que tem uma relação estreitíssima com os filhos, e o filho Flávio era envolvido no escritório do crime, na milícia, a pergunta que se faz é o seguinte: o Bolsonaro não era envolvido nessa milícia? Será que
não era o Bolsonaro o chefe do escritório do crime, ao invés de ser o Adriano? Será? Então essas perguntas nós devemos nos fazer. De modo que não existe outro caminho para essa gente a não ser antecipar o fim do governo Bolsonaro. O fim antecipado do governo Bolsonaro. Tudo começando pela cassação do mandato do senador Flávio lá no Senado Federal. E nós precisamos compreender que precisa cair todo o governo, porque a burguesia, tanto a extrema-direita que está com Bolsonaro, quanto essa burguesia liberal que deixou o Bolsonaro, eles não querem o impeachment do Bolsonaro. Eles não querem. A Rede Globo não quer o impeachment do Bolsonaro. Por que eles não querem? Porque, minha gente, o governo Bolsonaro, exceto esse comportamento maluco dele, o resto, do ponto de vista da burguesia, anda tudo muito bem, obrigado. No campo, estão cada vez mais apropriando das terras públicas e devastando tudo. Acabaram com a Previdência, acabaram com as leis trabalhistas. Como disse o próprio Guedes, botou uma bomba no bolso dos trabalhadores e 2 anos sem aumento de salário. Enfim, do ponto de vista da economia, a burguesia está muito satisfeita com o ministro Guedes. De modo que nem a extrema-direita e nem a direita liberal quer o fim da política econômica e, portanto, não quer o impeachment de Bolsonaro. Eles querem apenas domar o Bolsonaro para ele deixar de certas estupidezes e o resto anda tudo muito bem. E daí é que eles estão polarizando hoje no país os 2 blocos que se apresentam para a sociedade. O bloco de extrema-direita de Bolsonaro contra o bloco da direita liberal, representada por Fernando Henrique, por Dória, por Witzel, de modo que, quando saem às ruas, a extrema-direita de Bolsonaro fica atacando o Dória de comunista, o Witzel de comunista. Vejam, e a esquerda, a classe trabalhadora, está meio que colocada num canto. Por isso que eu venho sempre chamando a atenção. Não basta nós falarmos do impeachment. Junto com o impeachment, nós precisamos apresentar um plano nacional que representa os interesses da classe trabalhadora. O que nós queremos para a educação, o que nós queremos para a saúde, o que nós queremos para o campo, o que nós queremos na economia, o que nós queremos na relação exterior, que está um desastre. Então é preciso que haja um programa e que em torno desse programa se reúna a classe trabalhadora, a esquerda, os setores progressistas da sociedade, para que nós possamos nos apresentarmos com força no espaço de Bolsonaro quando ele deixar o governo, que sem dúvida nenhuma irá acontecer antes de 2022. É urgente este plano nacional. Nós estamos num ano de eleição e no processo eleitoral nem sempre é o momento melhor para fazer esses debates, mas é um momento também oportuno. Mas é para ontem que seja apresentado a nível nacional um plano que seja referência para a classe trabalhadora. Era isto, minha amiga e minha amiga, como disse a música que está no fundo. Quem criou as desigualdades entre classes não foi nós, a classe trabalhadora. Mas eu e você, nós podemos muito. E nós somos quem podemos trazer o amor ao mundo. E este amor, ele tem que existir entre nós, classe trabalhadora. Nós não podemos esperar amor vindo da burguesia. Nós não podemos esperar nada de bom vindo da burguesia, pois ela já mostrou a que veio. Um grande abraço a todos e até a próxima.